Bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Memória e hoje vamos entrevistar Giovanni Fialho. Obrigado, Giovanni, por ter vindo. Obrigado. Hoje a gente vai falar de um assunto que provavelmente interessa você, que é coaching financeiro. Agora, uma dúvida que eu tenho para já começar. Faz sentido coaching financeiro? Porque o Nick já explicou a diferença para a gente em outro vídeo entre consultoria e coaching. Não seria consultoria financeira? Qual que é a diferença do coaching financeiro para a consultoria? Essa pergunta é o seguinte, Alberto. A maior parte das pessoas acha que consultoria é simplesmente falar o que tem que fazer. A questão objetiva, olha, paga essa conta, faz essa estratégia, isso é consultoria. Agora, o coaching não, vai na questão emocional, de comportamento, de por que a pessoa tem aquele hábito, aquele padrão de consumo, por uma questão muito simples. Um extrato bancário, uma fatura de cartão de crédito, por trás tem uma pessoa, não é o gasto. Isso é consultoria, só o gasto, o que fazer, onde aplicar, o que pagar. Agora, a parte de por que eu gasto, como mudar isso, o que eu busco, aí isso é o coaching. Então, por exemplo, às vezes a pessoa... Você trabalha em relação às prioridades dela, por exemplo? As prioridades. Estudar as prioridades. Exatamente. Estuda as prioridades, as crenças, os valores, quais as metas, como atingir essas metas. E aí, com isso, a gente trabalha a partir do coaching, o resultado que ela quer atingir, e então a gente define a meta. E às vezes tem algumas orientações objetivas, mas o essencial é como eu faço para ser a minha melhor versão na área financeira. Ou seja, então, se eu ver se eu entendi. Você, como coach financeiro, pode ter momentos que você trabalha como consultor e momentos como coach. Eu trabalho essencialmente como coaching. Consultoria não é o meu foco de investimentos, de multiplicação de dinheiro, não é isso. Eu trabalho mais com a parte de entender o ser humano a partir das metas dele, por que eu não consigo atingir as minhas metas. É muito mais do que qual investimento escolher, qual aplicação fazer, mas por que eu me saboto, por que eu tenho um nível de gasto maior do que os meus ganhos, por que minha vida financeira é bagunçada. Esse é o foco de trabalho, de organizar a casa para então poder trilhar o caminho. Ou seja, você permite que o sujeito organize a própria casa. Não é você que vai lá e faz faxina. Exatamente isso. Por uma questão muito simples. Já viu pessoas que ganharam milhões, às vezes, na loteria e perderam até mais do que tinham? Michael Jackson. Exatamente. Ganhava mais dinheiro que Michael Jackson? Quem ganhava mais dinheiro que Michael Jackson? Essa é que é a questão. Se a pessoa não está com um preparo emocional para lidar com dinheiro, como a gente disse, ele não tem um DNA de mente milionária, ele não vai saber lidar com muito dinheiro. Se ele está acostumado a lidar só com 5 mil reais todos os meses, ele só vai lidar com isso. De repente ele ganha 20, acha que está rico. E aí, quando ele ganha alguns milhares, alguns milhões, a chance dele perder aquilo é como água que corre entre os dedos. Se ele não está preparado para segurar, não vai adiantar. Mas uma dúvida que eu tenho, a gente sempre pensa, quando vai pensar em dívidas, a gente pensa em crise, pensa em desemprego. Pessoas que são concursadas, por exemplo, que já têm uma estabilidade financeira, isso significa que eles conseguem lidar melhor com suas finanças? Essa é a grande dúvida e, por incrível que pareça, não. Porque algumas pesquisas revelam que os servidores públicos são a segunda categoria profissional mais endividada do país. Qual que é a primeira? A primeira são os médicos. Os médicos. E é curioso. Que é uma classe que ganha muito bem. Exatamente. Em média, ganha Exatamente, bem. em média ganha muito bem. E tem muito emprego. É muito fácil, né? O médico está sempre empregado. E é curioso que algumas pesquisas mostram, então, que o primeiro lugar é o médico e o terceiro são os advogados, que são os profissionais autônomos. Então, teria uma certa justificativa, mas em segundo lugar vem os servidores públicos. A grande questão é, por que eu quero ser servidor público? E aí, a maioria quer a estabilidade, a segurança, o dinheiro. Isso não é realização, isso não dá senso de vida. E acaba que, com linha de crédito facilitada, com falta de propósito e com falta de entendimento de como eu funciono, do que é importante para mim, acaba que faz muitas besteiras. E eu sei que você é bastante famoso por trabalhar com duas linhas diferentes. Uma fazendo atendimentos e outra dando treinamentos. Isso. Qual que é a diferença deles? Como são esses treinamentos? Quais os tipos? Bom, os treinamentos, eles têm duas vertentes. A primeira é de organização financeira, porque para uma parcela de pessoas que estão desorganizadas, não é só uma planilha, mas é entender como fazer. E isso é muitas vezes o mais simples. Outro, que é o principal, é essa questão comportamental. Por que eu me saboto? Como é que é a minha origem financeira? Como é que é a minha educação financeira que veio lá da referência dos pais, geralmente? E como é que isso está trazendo implicações na minha vida? Então, você que trabalha com a hipnose sabe disso, que
Muitas vezes as grandes sugestões hipnóticas não são em transe ou nada disso. Então o a dia criança a dia conversando. o dia a dia conversando. Então uma criança escuta de um pai, por exemplo, você nunca vai conseguir nada com 5, 6 anos. Caramba, aquilo ali entra e muitas vezes fica para o resto da vida. Então esse ponto às vezes é onde nós chegamos. Nos treinamentos então tem esses dois aspectos, a questão mais objetiva, financeira de organização e comportamental. Nos meus atendimentos pessoais eu trabalho com os dois. Eu trabalho com as orientações e também com o comportamento, só que é personalizado, é para aquela pessoa. O treinamento é uma turma de 30, 40, 50 pessoas, então acaba que a gente passa a informação, tem as atividades, mas não é individualizado. Eu não sento com cada um para ver a vida. O atendimento pessoal, eu posso fazer isso. E existem atendimentos que sejam meio termo, será que sejam pequenos grupos, por exemplo, um casal, por exemplo, que pode ser atendido junto? Como funciona isso? Sim, por incrível que pareça, hoje o meu maior número de clientes é de casais. Eles estão buscando esse entendimento. Acaba que a situação financeira é um termômetro de como é que está a relação emocional entre eles. Muitas vezes tem casais que não sabem nem quanto o outro ganha, ou qual o tipo de gasto, ou então aquela chamada traição financeira, em que um tem o gasto, mas não conta porque o outro não pode saber. Isso não cria uma estrutura para um progresso de vida, nem a dois e nem financeira. Quando a gente trabalha em casal, acaba que a gente busca uma integração entre os dois seres humanos que querem construir uma vida juntas e daí tem um reflexo financeiro positivo. A questão é que o início desse trabalho é o inverso. A gente começa a partir da área financeira, que geralmente está bagunçada, e a partir daí a gente vai trazendo e entendendo quais são os conflitos que às vezes estão mascarados e trabalhamos esses conflitos para que eles possam ter um resultado financeiro positivo. E é importante as pessoas saberem, a sua formação é extremamente ampla, né? Você estudou hipnose, estudou PNL, estudou... Fala um pouco sobre essas formações que você já fez como aluno para poder fazer um trabalho tão complexo como esse. É verdade. Eu tenho graduação incompleta em administração, eu tenho graduação em direito, pós-graduação em direito, dei por alguns anos aula de direito, inclusive, em várias matérias, inclusive em órgãos públicos. E depois eu fui para a área de desenvolvimento humano, coaching, master em PNL, master em hipnose, também hipnose focada nessa área financeira. Porque eu peguei todo o conhecimento da hipnose, inclusive um bocado que eu aprendi com você, e trouxe para especificamente a área financeira. Eu não atendo, por exemplo, um consultório de hipnoterapia. Não tenho isso. Eu trago e uso como uma ferramenta para esse desenvolvimento financeiro. Às vezes, geralmente nos treinamentos tem e individualmente quando é necessário também. Perfeito. E para as pessoas poderem te contatar, como que é o site, como que é o e-mail, como acontecem os cursos, como que elas podem te conhecer melhor? Bom, os cursos predominantemente hoje estão em Brasília, mas estamos com turmas sendo já veiculadas em outras cidades, São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, fiquei sabendo. Belo Horizonte também, e Porto Alegre são os contatos que nós estamos inicialmente, e Goiânia também. O nosso site é www.enriquecendo.com.br. Enriquecendo, porque a ideia é trabalhar o ser e depois o resultado financeiro, que é mero termômetro, como eu tinha comentado. Ótimo. E Facebook, página, alguma coisa assim? Facebook também, tudo Enriquecendo. Enriquecendo no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube também, com dicas financeiras e comportamentais. Também, ué. Enriquecendo, para ser e depois enriquecer. Muito obrigado, José. Obrigado. Relaxado, se cada vez melhor. Cada vez mais profundo. Isso. E agora você vai lembrar que você é Alberto Elisma. Está finalizando um vídeo de hipnose para o Alberto, gravando com o Luciano. Aí quando você olhar para a câmera, você vai agradecer as pessoas que estão assistindo esse vídeo e pedir para elas se inscreverem no canal e compartilhar com os seus vídeos e falar no final até a próxima. Você abre os olhos, você é Alberto Elisma e não percebe que foi hipnotizado. Abre os olhos. Alberto? Então estamos chegando mais no final de uma entrevista que falamos sobre questão financeira. E você gostou? Se inscreva no canal. Até a próxima. Alberto, quando tem curso de hipnose? Curso de hipnose vai ter agora em Belo Horizonte. Você que vai dar, Alberto? Vou dar o curso. Já tem uma turma, já está grande, vai ser bem bacana. Vai bem legal. Vai ser bem legal. Fazer esse curso. Fica convidado então. Vamos fazer o curso de hipnose e até a próxima. Deixa ele assim? Melhor não. Beleza. Conto com essa testa, você vai se lembrar que foi hipnotizado, todas as sugestões removidas, vai achar bem engraçado o que aconteceu.
E vai rir bastante. Todos os dias são removidas, as horas. Lembrou? Pô, Beto, faz isso não. Olha que beleza. Despede do pessoal do YouTube. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Clica aqui. Inscreva-se no nosso canal. Ou então, clica aqui e assista o nosso curso completo do YouTube. Até a próxima.